Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, nesta segunda-feira, escutemos a palavra de Deus que ilumina a nossa vida e quer formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus nesse dia em que celebramos o grande São Pio de Pietrelcina coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 8 do Evangelho de São Lucas, dos versículos 16 a 18. Naquele tempo disse Jesus à multidão: ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Amados e amadas de Deus, Jesus coloca diante de nós, no primeiro momento no Evangelho, a imagem da luz, a imagem da lâmpada. Ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Amados e amadas de Deus, a luz existe para iluminar. O sentido da luz, o sentido aqui da lâmpada, o sentido naquele tempo, a lamparina, a vela, as coisas, as lamparinas que eram usadas naquele tempo para iluminar, o sentido dela é iluminar. Por isso, ninguém acende uma lâmpada para colocá-la, para cobri-la com uma vasilha. Quer dizer, ninguém acende uma lâmpada para fazer isso, seria um contrassenso, ou colocá-la debaixo de uma cama. Ao contrário, coloca no candeeiro, coloca no lugar alto, a fim de que todos que entram vejam a luz. Vendo a luz, quer dizer, estão vendo a luz porque a luz ilumina. A luz foi feita para iluminar. Amados e amadas de Deus, o que Jesus está querendo dizer aqui? Está querendo dizer que o cristão deve ser luz, está querendo dizer que cada um de nós deve ser luz. Está querendo dizer que aquela que segue Jesus Cristo deve viver da luz. E vivendo da luz deve fazer com que a luz de Cristo ilumine. Não a nossa luz, a luz de Cristo. O nosso testemunho, o nosso falar deve irradiar a luz de Cristo. Continua o Evangelho. Com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Amados e amadas de Deus, o que está escondido deverá ser manifesto. O que está em segredo deverá tornar-se conhecido, deverá tornar-se manifesto. O que está escondido? Tantas coisas podem estar escondidas, tantas coisas podem ser feitas escondidas, mas aqui também pode significar mesmo a palavra de Deus, que às vezes não foi ainda proclamada, mas que deve se tornar manifesta, deve iluminar, deve se tornar conhecida, deve se tornar manifesto. Pode significar as coisas que estão no coração, as coisas que estão escondidas, mas pode significar também o próprio Evangelho, que, estando em segredo, precisa ser manifestado, deve iluminar, deve ser conhecido, deve iluminar a vida e a existência das pessoas e da sociedade. Continua o Evangelho, portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Amados e amadas de Deus, aquele que tem, aquele que entrou nos mistérios do reino de Deus e tem, será dado mais ainda. Aquele que coloca os dons a serviço, será dado mais ainda. E aquele que não tem, quer dizer, aquele que
que enterrou os talentos, os dons, será tirado até mesmo o que pensa ter. Que essa palavra de Deus nos ajude a fazermos como São Pio de Pietrelcina, colocar nossos dons a serviços. Que essa palavra de Deus nos ajude a sermos luz, como foi São Pio de Pietrelcina. Que essa palavra de Deus nos ajude a fazermos com que aquilo que está escondido, que aquilo que não foi manifesto, o Evangelho, a palavra de Deus, seja cada vez mais manifesto, e sendo manifesto, sendo anunciado, sendo proclamado, possa transformar a vida, a existência das pessoas e da sociedade. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.